Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. E hoje a gente continua a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema digestório. Na última semana, nós conversamos, né, e acho que ficou bem caracterizada a relação, a influência do sistema nervoso sobre o sistema digestório, né? Tanto do sistema nervoso central, quanto do sistema nervoso entérico e a relação entre esses dois sistemas, com aquelas funções, né, que nós já conversamos lá no início, aqueles 4 processos, né, secreção, utilidade, digestão e absorção, que representam, em última análise, a função do trato digestório, certo? Mas é importante que vocês saibam que esses 4 processos, ou seja, a função do trato digestório, não é controlado apenas pelo sistema nervoso, mas também pelo sistema nervoso. E além do controle nervoso, nós temos também um controle endócrino, ou seja, hormonal, e um controle autócrino parácrino, ou seja, através de substâncias autócrinas e parácrinas. No semestre passado, eu conceituei para vocês o que são substâncias autócrinas e parácrinas, certo? E eu vou mostrar alguns exemplos nesta figura e na próxima de alguns hormônios e de algumas substâncias autócrinas e parácrinas que fazem parte do controle, né, estão envolvidos no controle da função do, do sistema do trato digestório, certo? Muito bem, deixa eu pegar minha caneta. Vocês estão vendo nesta figura, ele ainda traz, né, ou seja, há uma relação entre esses controles nervoso, endócrino, autócrino e parácrino, né? Aqui ele ainda mostra para vocês o plexo entérico, ou seja, o sistema nervoso entérico, que vocês já sabem o que é. Ele mostra aqui também, eu acho que aqui ficou ruim de ver, mas entrada via nervo vago, ou seja, aqueles estímulos, né, nervosos que vêm lá do sistema nervoso central e que chegam no sistema nervoso entérico, certo? E chegam também direto na mucosa gástrica, que está identificada por essa barra azul, né? Aqui é a mucosa gástrica e aqui é o lúmen do estômago, ou seja, a luz do estômago. Muito bem. Então, na medida em que existe a chegada de algum estímulo, e neste exemplo que ele deu aqui, esse estímulo é o alimento, né, que está sendo ingerido, especificamente aminoácidos ou peptídeos, certo? Peptídeos, vocês sabem que são cadeias de aminoácidos, que são um pouco menores que as proteínas, mas é aminoácido, tá? Muito bem, então esses estímulos que ele chamou aqui são reconhecidos por neurônios sensitivos, vocês já ouviram falar deles, e também estimulam diretamente algumas células presentes no epitélio, que vocês já sabem também, que é aquela parte mais externa da mucosa, né? Já conversamos sobre isso. Muito bem. Então, vamos pegar o exemplo que ele nos dá aqui, um dos exemplos que ele nos dá, vamos pegar o exemplo dessa gastrina aqui. Tá? A gastrina, pessoal, é uma substância química que age tanto como um hormônio, como também como uma substância parácrina.
certo? Então, vamos pegar o exemplo da gastrina. Essa gastrina é produzida pelas células G na medida em que esse estímulo chega nas células G e também na medida em que as células G recebem estímulos nervosos, ou seja, de novo, né, aquela interação controle nervoso, controle endócrino, controle autócrino parácrino sobre as funções do trato digestório. Muito bem. Então, as células G, perdão, sendo estimuladas, elas vão produzir e vão secretar a gastrina. Bom, a função da gastrina como substância parácrina é principalmente agir sobre células adjacentes, que são chamadas de células parietais. Ele chamou aqui de célula parietal. Muito bem, o que a gastrina faz sobre a célula parietal? Ela estimula a célula parietal a produzir e secretar ácido clorídrico, que é parte do suco gástrico aqui, certo? E este suco gástrico, em função do ácido clorídrico, tem um pH baixo, né? Uma substância ácida. Qualquer substância que é rica em um ácido, obviamente que é uma substância ácida, né? E o ácido clorídrico, que faz parte do suco gástrico, faz com que, então, o pH gástrico seja ácido, né? Um pH baixo. E esse tipo de pH, ação do suco gástrico, já começa a fazer a digestão de proteínas, de peptídeos, né? Porque vai quebrando aquelas ligações peptídicas, certo? E vai tornando a proteína, o peptídeo, uma molécula menor e possível de ser digerida. Muito bem. Então, este é um dos exemplos da gastrina, de ação da gastrina como substância parácrina, certo? Para que a gente siga o raciocínio aqui, para vocês verem no exemplo, como há sempre a busca de um equilíbrio no nosso organismo, tá? Eu vou apagar aqui para não ficar muito pesado, mas na medida em que há um aumento de suco gástrico na luz do estômago e que este pH já ácido, né, tende a ficar muito ácido, o que acontece? Esses íons hidrogênios presentes no ácido clorídrico são reconhecidos por um terceiro tipo de célula aqui que existe na mucosa gástrica, lá no epitélio gástrico, né? Já falamos das células G, que produzem gastrina, falamos da célula parietal, que produz o ácido clorídrico, e agora estamos falando da célula D, que produz esta outra substância aqui, ó, somatostatina. A somatostatina, pessoal, é também uma substância com ação hormonal e ação parácrina. Aqui na mucosa gástrica, esta somatostatina tem uma ação parácrina, mas a somatostatina é uma substância que é produzida no pâncreas, que é produzida lá no hipotálamo, e se vocês buscarem a informação do semestre passado, vocês vão encontrar a somatostatina como o inibidor de hormônio do crescimento, lembram? Aquele hormônio que é produzido no hipotálamo, cai na corrente sanguínea e vai agir lá na adenohipófise, inibindo a síntese e a secreção de hormônio do crescimento. Dê uma olhada lá. Então, a somatostatina, ela é uma substância produzida em diversos lugares do nosso organismo e com funções diferentes. Aqui no estômago, na parede gástrica, ela age inibindo, a ação parácrina dela é de inibir as células G para que diminua a produção de gastrina
e também inibir a célula parietal para que diminua a síntese a secreção de ácido clorídrico, né, o suco gástrico. Ou seja, ela age aqui buscando o equilíbrio. É importante que haja secreção de suco gástrico? Claro que é. Suco gástrico tem muito ácido clorídrico. É importante? Claro que é, para já iniciar a digestão de proteínas. Né? Também serve como, de certa forma, uma defesa, né, no nosso sistema gástrico, porque tem muitos micro-organismos que nós ingerimos com a comida, com o alimento, que não resistem a esse pH ácido do estômago. Isso é importante para nós como defesa, certo? Mas não pode haver, como não há, né, em condições fisiológicas, nós não temos nenhum tipo de excesso no nosso organismo. Nosso organismo trabalha sempre buscando, lembram, a homeostase, o equilíbrio. Então, é importante que haja um controle na síntese e da secreção do suco gástrico, para que esse pH gástrico não vá a zero, por exemplo. E a somatostatina faz esse trabalho, certo? Então, eu peguei aqui o exemplo da gastrina e da somatostatina. Vocês poderiam também, acho que devem dar uma olhada na função da histamina. A histamina é uma outra substância que nós produzimos em vários locais do nosso organismo. É uma substância química muito ligada a respostas inflamatórias, né, teciduais. Por isso, né, a gente ingere, às vezes, um antihistamínico, vocês certamente já ouviram falar disso, mas aqui a histamina, aqui na mucosa gástrica, a histamina tem essa função de estimular a célula parietal, tá? Então, é só para que haja, para que vocês comecem a pensar nesse controle nervoso, endócrino, autócrino e parácrino de uma forma dinâmica, né? Há uma conjuntura de estimulações, inibições, sempre buscando o equilíbrio, tá? Então, exemplo de ação parácrina aqui. Vamos adiante. Vou passar a próxima figura. Deixa eu aumentar aqui essa. Muito bem. Nesta outra figura aqui, vocês estão observando demonstrado o estômago, né? Estão vendo aqui o estômago. E vocês estão vendo aqui também intestino delgado. Certo? Ou seja, acima da linha se refere ao estômago, abaixo da linha vermelha, uma linha bem torta, diga-se de passagem, né? Se refere ao intestino delgado. Tá? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, a presença desta CCK aqui. O que é essa CCK? A CCK é uma substância normalmente com ação hormonal, que é conhecida também, essa é a sigla, né? CCK é a sigla, ela é a colicistocinina ou colicistoquinina, tanto faz, que tem diferentes ações, né? Normalmente ela é produzida principalmente por células do epitélio intestinal, certo? E estimuladas essas células que produzem a CCK pela presença principalmente de gorduras ali no lúmen do trato gástrico, do intestino, basicamente. E esta CCK tem como função, não ficou bem aqui, mas a gente observa que a CCK, quando ela cai na corrente sanguínea e vai agir lá no estômago, por exemplo, ela também ela age diminuindo a secreção ácida, ou seja, sobre aquelas células que nós vimos, né? Célula parietal, principalmente, que está envolvida na secreção de ácidos no estômago. Ela também
diminui um pouco a motilidade gástrica, certo? Para quê? Para que a velocidade de passagem do estômago para o intestino ocorra, mas que não seja muito rápida, certo? Lembrem, sempre buscando o equilíbrio. Além disso, não aparece aqui, mas a CCK age também sobre a vesícula biliar, né? Contraindo a vesícula biliar e secretando bile. Por que a bile? Porque a bile é rica em sais biliares, e os sais biliares são muito importantes para a digestão de gorduras. Vejam bem, tá? Então, se as gorduras, a presença de gorduras é um estímulo importante para secretar CCK, é importante que a CCK estimule a secreção de bile aqui no intestino, porque a bile é fundamental na digestão de gorduras. Vejam que o ciclo se fecha, certo? Vejam como é interessante isso. E na medida em que a gente vai estudando, né, a gente vai encontrando essas relações e vai entendendo como o nosso organismo funciona, tá? A CCK também age sobre outros órgãos, por exemplo, o pâncreas, tá? Um outro exemplo aqui de substância hormonal, além da CCK. Esse GIP aqui, ó, talvez vocês já tenham visto, acho que viram em bioquímica, né? O GIP é um peptídeo, né? Junto com o GLP, especialmente, formam um grupo das incretinas. Incretinas são aquelas substâncias envolvidas no metabolismo da glicose, certo? Então, vocês forem buscar informações sobre as incretinas, vocês vão encontrar lá o GIP, o GLP, a insulina, o glucagon, são todos hormônios envolvidos no metabolismo da glicose. Mas esse GIP aqui, e o GLP que não aparece aqui também, são secretados no epitélio gástrico intestinal por estímulo dos carboidratos, certo? O estímulo dos carboidratos. Então, esse GIP, não está mostrado aqui, além dele ter uma ação sobre o estômago, ele vai lá no pâncreas e estimula a secreção de insulina. Bom, mas por que insulina? Bom, se nós estamos digerindo carboidratos, né, daqui a pouco vai cair glicose na nossa, vai ser absorvido glicose, essa glicose vai cair na corrente sanguínea e é importante que o pâncreas secrete insulina, porque essa insulina vai possibilitar a entrar, possibilitar ou facilitar a entrada da glicose na corrente sanguínea. Perdão, é, possibilitar ou facilitar, dependendo do tecido, a entrada de glicose nas células, diminuindo então a glicemia, né, ou impedindo que a glicemia fique elevada por muito tempo, certo? Então, é importante que o intestino faça essa conexão com o pâncreas, já que existe aqui reconhecidamente a chegada de carboidratos e que daqui a pouco se sabe que os níveis de glicose, né, a glicemia vai aumentar, a taxa vai aumentar e a gente precisa colocar essa glicose para dentro das células, certo? Então, é, só para usar mais a figura aqui, este GIP também serve como inibidor, até certo ponto, da secreção de ácidos. Tá? Então, são exemplos aqui, ó, de duas substâncias com ação hormonal. Existem outras, vocês podem estudar, ler sobre a grelina, sobre a leptina, sobre a própria insulina. Então, são todos hormônios ligados ao trato, à fisiologia do sistema digestório e que participam de forma conectada, de forma conjunta, com o controle nervoso e com o controle autócrino parácrino, certo? Então, pensem sempre que o nosso trato gastrointestinal, ele é controlado, repito, pela enésima vez,
pelo sistema nervoso, pelo sistema endócrino e pela ação de substâncias autócrinas e parácrinas. Certo? Muito bem. Nós já estamos nos encaminhando para o final deste assunto da fisiologia do sistema digestório, tá? Eu disse lá no início que nós teríamos noções básicas na fisiologia, porque é um sistema que daria um semestre inteiro para falar dele, da fisiologia dele. Vocês, eu sei que vocês, além da fisiologia, vocês têm contato com pelo menos parte da função do trato digestório na bioquímica, porque vocês falam, por exemplo, do metabolismo da glicose, né? E aí vocês acabam, obviamente, abordando alguns assuntos fisiológicos, porque fisiologia e bioquímica, elas andam juntas, né? Também, possivelmente, na histologia, vocês viram alguma coisa, e nas disciplinas mais adiante, no curso, vocês também terão oportunidade de retomar muitos assuntos relacionados à fisiologia. Então, eu faço na fisiologia aquele enfoque, digamos assim, princípios básicos, tá? Por isso a gente já está se dirigindo, nos encaminhando para o final desse capítulo. Eu quero mostrar para vocês também, um detalhe, pessoal, foi um parêntese. É interessante que vocês deem uma lida, busquem informações sobre os hormônios envolvidos no controle da função ou na fisiologia do trato digestório. Vocês facilmente, assim como encontram listas de neurotransmissores lá no sistema nervoso, vocês também encontram listas de hormônios ou de substâncias com ação hormonal e ação autócrina parácrina que agem no trato digestório. É importante que vocês conheçam essas substâncias, porque vocês vão estar sempre acrescentando conhecimento, né? E um detalhe, essas muitas substâncias vão surgindo com o passar dos anos, né? Às vezes uma substância é bem conhecida, mas a gente ainda não conhecia uma ação dela sobre o trato digestório. Daqui a pouco há uma relação, há estudos sobre aquilo, e vocês vão buscando essas informações. Então, é importante que vocês conheçam, tá? Aprofundem o estudo nesse ponto. Aqui vocês estão vendo, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, nessa figura, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui o fígado representado, certo? Vocês estão vendo aqui o que ele chamou de capilares sanguíneos que irrigam o trato digestório, tá? Aqui, estômago, intestino, pâncreas e baço. Muito bem. Chama a atenção de vocês que aqui, assim como nós vimos lá no hipotálamo e na hipófise, existem duas redes de capilares, ou seja, aqui está representada uma rede de capilar, uma rede de capilares sanguíneos, que eu vou chamar de número 1, e aqui no fígado, logo em seguida da primeira, existe uma segunda rede de capilares, né? Certo? Então, vocês estão vendo duas redes de capilares, uma logo após a outra. Isso existe lá no hipotálamo e na adenohipófise. Isso existe aqui, tá? Intestino, estômago, intestino e fígado. E isso existe também lá nos nossos rins. E sempre, e nesses três locais que eu citei, e sempre que existem, ou seja, nesses três locais, e onde existem essas duas redes de capilares, uma logo após a outra, há um sistema porta. E aqui é o sistema porta hepático. E vejam como é interessante. Vocês já sabem lá da fisiologia 1 que tudo que sai da célula em direção ao sangue ou do sangue em direção às células, isso acontece sempre na altura dos capilares sanguíneos, porque eles são permeáveis. E só os capilares sanguíneos, certo? Artéria, arteríola, vênula e veia não faz troca. Vocês já sabem disso. Não faz troca com células, tá? Então, vejam bem, tudo que foi digerido
no estômago e principalmente no intestino, cai na corrente sanguínea, ou seja, é absorvido por estes capilares sanguíneos, certo? Muito bem. Bom, no caso dos lipídios, eles são absorvidos pelos capilares linfáticos. Não aparece aqui, mas é do lado ali dos capilares sanguíneos tem a rede de capilares linfáticos. Aqui está mostrando para vocês a corrente sanguínea, tá? Então, vejam bem, tudo que foi absorvido de proteínas e de carboidratos chega aqui no fígado, ó, e muita coisa precisa precisa sair e sai da corrente sanguínea já vai para os hepatócitos, que são as células hepáticas, né? Já vai para os hepatócitos para serem metabolizados, certo? E depois dessa rede de capilares hepáticos que nós temos aqui, o sangue deixa o fígado e cai na veia cava, certo? Aí temos a veia cava inferior, a veia cava superior, que formam a veia cava lá na chegada do átrio direito, certo? Aqui na veia cava também vai chegar tudo que está na circulação linfática. Muito bem, passa para o ventrículo direito, do ventrículo direito passa pela circulação pulmonar, né? Ou seja, vai lá nos pulmões, volta para o átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo, isso aqui vocês devem lembrar da anatomia, veio artéria aorta, ou seja, cai na circulação sistêmica, tá? E é distribuído por todo o nosso organismo. E parte do que está na circulação sistêmica cai na artéria aorta e, de novo, chega ao fígado. Ou seja, os lipídios que caíram aqui na veia cava chegarão no fígado agora, pela circulação sistêmica. Mas a maior parte do que foi absorvido aqui, ó, já chegou no fígado e já foi metabolizado, certo? Sem precisar cair na circulação sistêmica. É isso que eu estou dizendo para vocês. Isto aqui é uma forma de nós otimizarmos o aproveitamento de tudo que nós absorvemos, ou da maior parte do que nós absorvemos, certo? Porque se não tivéssemos essa rede de capilares aqui ligadas à veia porta, tudo que nós absorveríamos, primeiro teria que cair na circulação, digamos assim, geral, né? E ir até o ventrículo direito, depois ir lá no pulmão, voltar ao átrio esquerdo, passar para o ventrículo esquerdo e só depois cair na circulação sistêmica. E aí, então, chegar no fígado para que houvesse a metabolização de boa parte dessas substâncias. Isso demoraria mais tempo. Então, vejam como o nosso organismo é perfeito, né? A natureza é perfeita e o nosso organismo é um bom exemplo disso. Então, para que haja uma metabolização otimizada, existe essa ligação direta, entre aspas, né, de tudo que já é absorvido no intestino, principalmente com o fígado ali, né, através desse sistema porta-hepático, certo? Muito bem. Agora já estamos chegando aos 30 minutos, mas eu quero mostrar uma figura para vocês ainda. Aqui. Esta figura, eu vou deixar ela um tempo aqui, enquanto eu finalizo. Tá? Eu não vou repetir o que diz aqui, porque vocês podem muito bem ler, né? E na medida em que eu fosse ler para vocês, eu estaria indiretamente sendo indelicado com vocês, né? Porque ler vocês conseguem ler. Assim, eu ao ler, daria a entender que vocês não conseguem ler, né? E obviamente não é o caso. Então não vou repetir. Mas eu agora que já está aí alguns segundos projetada essa transparência, vocês podem congelar, né? E aí tirar foto, enfim, copiar nos resumos que imagino que vocês estejam fazendo, né? As
informações referentes principalmente às funções hepáticas, certo? Que elas de forma sucinta estão descritas aqui, e a conexão, os caminhos, né, que existem a partir do fígado, ou seja, as substâncias através da veia hepática caem na circulação sistêmica, vão para os tecidos periféricos, e basicamente as substâncias são essas. Através da bile, porque vocês já sabem que a bile ela é produzida no fígado, armazenada e secretada pela vesícula biliar, então, através da bile, substâncias saem do fígado e caem, né, depois de passarem pela vesícula biliar, caem lá na luz do intestino, lá no início, né, lá no duodeno, e ao fígado, vocês já viram, né, que chegam substâncias da circulação sistêmica, através da artéria hepática, é só juntar esta figura com aquela que eu mostrei antes, vocês vão ter uma boa noção, e depois, para aprofundar o estudo, vocês podem procurar mais informações, né? E da veia porta, através da veia porta, né, tudo que já foi absorvido ali no estômago e principalmente nos intestinos já vem direto para o fígado. E aqui nutrientes, entenda tudo que é todas as tudo que foi absorvido a partir da digestão de proteínas e carboidratos, certo? Então é uma figura bem resumida, assim, mas que dá uma noção para vocês das principais funções hepáticas e também dos caminhos, né, que as substâncias percorrem para chegar ao fígado ou para sair do fígado. Tá, pessoal? Então, nós já completamos 30 minutos, passamos um pouquinho, e hoje nós encerramos aqui a fisiologia do sistema digestório. Lembrando para vocês que qualquer dúvida, observação, crítica, podem me enviar pelo WhatsApp, pelo e-mail, que eu respondo, tá bem? Então, desejo para vocês uma excelente semana, fiquem com Deus e nos encontramos na próxima segunda-feira. Um abraço, tchau, tchau.